Olá, amigos do Rebobina nos 90 Curitiba. Estamos aqui no Museu da Glória, localizado aqui no estádio Couto Pereira. Ele foi inaugurado no final do ano passado, em outubro, em comemoração aos 115 anos de história do clube. É um espaço que ele funciona, então, de terça a domingo, sempre das 10 às 18 horas, com entradas custando a partir de R$10. É um espaço que você tem, então, a oportunidade de conhecer a história do time, grandes feitos, os títulos ao longo da história. E é uma exposição bem bacana, com muitos itens que contam a história do clube. E é um espaço bem interessante que vocês vão conhecer conosco agora. Tantas glórias, brilhou, brilhou um novo sol, clareando com seus raios verde e branco, encantando o país do futebol. Povos de artistas, jogadores, de um passado sem igual, da arte de teus grandes valores, o teu nome pelo mundo vai brilhar. Coritiba, Coritiba, campeão do Paraná, tua camisa alviverde, com orgulho para sempre hei de amar. A exemplo daquele muro que a gente tem ali fora, que a gente mostrou para vocês aqui no Rebobina também, há um tempo atrás, aqui então algumas fotos dos grandes nomes que fizeram parte da história do Curitiba, como o Dirceu Krieger, que a gente tem a estátua ali no fora também, mais atual com o Alex ali na última foto, Fidato, então grandes nomes que fizeram parte da história do time. Oi, pessoal da Rebobina, aqui eu estou para mostrar para vocês um pouco da identidade visual do Curitiba. Tem bastante itens colecionáveis, né? Também a evolução dos escudos ao longo da história do time, desde 1909 até 1985. E aqui bastante itens colecionáveis bem interessantes, né? Como uma flâmula, aqui algumas carteirinhas de sócio ao longo dos anos também, como muda bastante, assim, bem interessante, itens colecionáveis, né? Algo que vai mudando assim, ao longo dos anos. Aqui uma lata de refrigerante ou cerveja também dessa época. Alguns ingressos, ingresso, correspondência. E aqui desse lado, um pouco das camisas, sempre mantendo o verde e branco, obviamente, né? Que faz parte das coisas do time, mas bastante camisas. Começa aqui, olha que interessante essa. Foi usada na final do Campeonato Brasileiro de 1985, o qual o Coritiba levou o título de campeão brasileiro. E assim, bem conservado, com o logo do Britânia, bem legal. E aqui também é do ano de 1986, lembra um pouco da seleção brasileira. Camisas que vão mudando ao longo dos anos, né? Bem interessante também. Aqui outro símbolo muito importante da história do Curitiba, que é o mascote, né? O vovô Coxa, que junto com o cachorro Caramelo, que veio para a história do time faz pouco tempo, mas o vovô Coxa, presença constante nos jogos. Esse já começou nos anos 60, né? E aqui tem um painel explicativo falando da história. Foi inspirado então nesse torcedor, o Max Kopf, né? Que é o ano de 1954, foi inspirado nesse torcedor que fez parte da história do time. E aqui algumas ilustrações ao longo dos anos. A gente tem até uma ilustração aqui do Ziraldo, no ano de 87, né? Bem legal, bem interessante. E outro foi inspirado em um grande torcedor, né? De repente, daqui a alguns anos também vai que o nosso
nosso torcedor, atual símbolo do Curitiba, né, o Jairton Coxa Branca, também de repente não ganha lugar de destaque na história do Curitiba, vira um mascote, o nome de alguma sala aqui dentro, não é mesmo? Essa é a taça do ano de 1925, né? A Taça Fox, eu tenho que confirmar aqui, 1927, Taça Fox. Mas eu quero mostrar aqui para vocês também, bem interessante, nos anos 90, principalmente anos 2000, era muito comum a gente ter os jornais da época, a Tribuna do Paraná, Diário Popular, principalmente a Tribuna, que davam um grande destaque para o futebol paranaense, né? E sempre, as capas sempre tinham uma reportagem, as reportagens principais eram voltadas para o futebol. Então, aqui, ó, a capa aqui com falando da questão do Curitiba, um caderno de esportes também focando muito nos times da capital paranaense. Então, era bem forte assim nessa época a gente encontrar matérias relacionadas ao futebol nos jornais da época, né? Bem interessante isso. E aqui, diversos troféus que o time foi recebendo ao longo dos anos, sendo esse primeiro aqui do ano de 1916, esse bem pequenininho, e diversas competições, né? Olha, esse aqui também é bem interessante, vamos ver aqui, é do ano de 1961, troféu imperial. Olha que diferente, né? Como a gente, é um troféu assim bem esculpido, bem bonito, né? A imagem, bem diferente, né, das competições atuais. Também esse aqui do Campeonato Paranaense do ano de 1986, também bem bacana, bem bonito, né? Muito diferente. Então, os troféus e títulos que eles foram conquistando ao longo dos anos. Nessa parede aqui nós temos então o hino oficial do Curitiba, né? Quem vem aqui todo jogo já está acostumado a ouvir. E bem bacana também, né? Vou mostrar aqui para vocês também, ó. Aqui, pessoal, então, é o título do campeão brasileiro. Então, Curitiba recebeu em 1985. Temos, então, aqui a taça, o uniforme da época, a faixa de campeão, revistas esportivas, né, que a gente via tanto assim antigamente, né, como a Placar, uma das mais famosas, né, um exemplar, então, trazendo o campeão daquele ano, né, o Curitiba. E ali mais ao fundo também ele vai mostrar para vocês os jogadores que fizeram parte, então, dessa vitória que foi conquistada lá no estádio do Maracanã. Aqui tem o piano da família Senfelder, que aqui na região, bem pertinho do Couto, tinha a fábrica de pianos de Senfelder, e essa família tinha muita ligação com o Curitiba, ajudou na fundação. E esse piano de 1948 foi doado então ao Curitiba e hoje está aqui em exposição, né? Uma peça muito bonita, muito bem conservada, e um pouquinho para mostrar a relação entre a família Senfelder e o Couto Pereira. E aqui também vocês veem um pouquinho então como foi a fundação do estádio, um pouquinho do bairro aqui do Alto da Glória. E vai mostrar aqui para vocês também como que o estádio foi evoluindo ao longo do tempo. Algumas reformas, né? Setor social sendo construído no final da década de 60. Aqui reformas mais recentes, né? Das cadeiras da Mauá, que hoje é chamado de setor Protorque. E o setor social, que é o setor evangelino. E toda essa mudança que o time foi recebendo ao longo dos anos para oferecer um estádio mais confortável, mais proporcionar uma experiência melhor a quem vem acompanhar. Aqui nós temos uma
galeria de fotos do artista Humberto Hurtado, que ao longo dos anos ele foi registrando, né, muitas partidas, muitas competições do Coritiba, né, desde o ano de 85, e grandes registros históricos que ficaram com a história do clube. Olha que legal, pessoal, aqui temos um painel com alguns jogos de destaque do Coritiba. Aqui na primeira coluna nós temos as grandes goleadas e destacando ali o maior placar 13-1 contra o Paraná Esporte Clube, mas também como tem bastante times assim bem antigos, né, que a gente mencionou para vocês naquele vídeo dos antigos times de Coritiba, como o Savoia, a Britânia. Então, times que passaram ao longo da história, né? Tanto campeonatos aqui em Curitiba, outros também competições fora também, né? Outros tipos de campeonatos. Então é isso, pessoal. Esse foi o Museu da Glória aqui no Couto Pereira. Espero que vocês tenham gostado. Sejam todos bem-vindos aqui no Rebobina. Toda quinta-feira vídeo novo no canal e às sextas-feiras o melhor da agenda cultural com a Alana Jolie e comigo. Eu sou a Jaque Hauck. Um beijão a todos e até a próxima.